Obrigado. Tá? Agora, vamos ver o que é que multiplica G' de x elevado a alfa x. Olha, o que é que multiplica? Só esse e esse, certo? Só esses dois termos aqui, ó. Estou agrupando, ó. Esse termo e esse. Então fica o quê? Mais 2α mais P. 2α mais beta, não. Não sei de onde eu tirei esse beta. 2α mais P. O que, hein? 2α mais P. Alfa, né? Não, 2α mais P, exatamente. 2α mais P. G' de x elevado a alfa x. G' de x elevado a alfa x. E agora, o que é que multiplica G de x vezes elevado a alfa x? G de x vezes elevado a alfa x está aqui, ó. É esse e esse. Então fica mais, tá? O quê? Vou botar aqui, alfa ao quadrado, mais P alfa, mais Q, G de x, elevado a alfa x. Aí isso é zero, qualquer que seja o x real. Mas isso ocorre, né? Isso é zero, qualquer que seja o x real. Mas isso ocorre se somente se, ó. Se somente se. Bem, olha aqui, ó. Dê para cá, por favor, ó. Não esqueça. Quem é o alfa? Menos P sobre 2. Então, 2α mais P é zero. Então, esse termo aqui, ó. Esse termo aqui vai embora. Porque está multiplicado por 2α mais P, que é zero. Tá? Então, isso é se somente se. G duas linhas de x vezes elevado a alfa x mais isso aqui. Agora, vamos ver quanto é que dá alfa 2 mais P alfa mais Q, ó. Eu vou fazer a conta aqui em separado. Vou botar, olha aqui, ó. Quem é alfa 2, ó, vamos para cá. Quem é alfa 2 mais P alfa mais Q. Quem é alfa 2 mais P alfa mais Q, ó. Me diga uma coisa, quem é o alfa? Olha aqui, ó. O alfa está aqui, ó. O alfa é menos P sobre 2. Tá certo? O alfa é menos P sobre 2. Então, o alfa, então fica o quê? Menos o quê? P2 sobre 4, tá certo? Mais P alfa. Quanto é que dá P vezes o alfa? O alfa é menos P sobre 2. Então, P vezes o alfa dá menos P2 sobre menos P2 sobre 2. Tá certo? Mais Q. Então, isso aqui dá menos P2 sobre 4, né? Porque... Não. Alfa... Ah, sim, desculpa. Aqui é positivo. Que é o quadrado. Tá. Então, justamente, ó, fica P2 sobre 4 menos P2 sobre 2, dá quanto? Dá menos P2 sobre 4, certo? Não é isso? Mais que? Tá? É só tirar o denominador, né? Aqui fica, né? É 4, aí fica P2 menos 2P2, dá menos P2 sobre 4 mais Q. Tá bom? Agora você tem isso e você tem outra coisa, ó. Você tem outra coisa, tá? Quem é
O beta, ó, agora volte para cá. Quem é o beta? Beta é raiz quadrada de 4Q menos P2 sobre 2. Então vamos pegar beta ao quadrado. Quem é que vai ser beta ao quadrado? Vamos fazer aqui, só para ver uma conta aqui, ó. Quem é beta ao quadrado? Deixar só para jogar lá. Beta ao quadrado, quem é? É 4Q, tá? É 4Q menos P2, né? Sobre quanto? Tudo 4. Tá? Ó, o beta 2 é isso. 4Q menos P2 sobre 4. Ou seja, é Q, né? Menos P2 sobre 4. Olha o beta aqui. Está acompanhando a conta? Ó? Beta 2. Ó. Beta 2 é quanto? É 4Q menos P2 sobre 4. Ou seja, é Q menos P2 sobre 4. Que é exatamente o que está aqui, ó. Isso aqui é o beta ao quadrado. Ou seja, essa equação aqui, isso aqui é igual, fica o quê? Fica mais o quê? Beta 2, G de x elevado a alfa x. Isso é zero, qualquer que seja x real. Entendeu? Porque esse número aqui é o beta 2. Certo? Mas isso é zero, qualquer que seja x real, se somente se, ó, divide tudo para elevado a alfa x, que é positivo. Que é assim somente assim. G duas linhas de x mais beta 2, G de x é igual a zero. Qualquer que seja o x real. Tá? Pois eu vou... Por que isso é verdade? Por quê? Pois, duas coisas. O alfa é menos P sobre 2, ó. O alfa é menos P sobre 2. O que zera isso aqui, né? E essa expressão aqui, que é o alfa 2 mais P alfa mais Q. O alfa 2 mais P alfa mais Q. Quem é o beta 2? Está feita a conta aqui. Tá? Também, ó. Ou seja, deixa eu apagar aqui. Ou seja, ó. Para esse alfa aqui, ó, não esqueça, alfa e beta são as partes, tudo isso funciona porque alfa é a parte real da raiz complexa e beta é a parte imaginária positiva de uma raiz complexa, tá? E aí você tem φ dessa forma, sendo alfa, o que está aqui, tá? É a solução desta equação, se somente se, sendo g duas vezes diferenciável, a função φ dessa forma é a solução desta equação aqui, se somente se g é a solução dessa. Ou seja, g satisfaz essa equação. G duas linhas de x mais beta 2G de x igual a zero. Só que eu já sei duas funções que satisfazem essa equação. Final da aula passada. Quais são as duas funções? Me dê duas funções que satisfazem essa equação. Duas funções, g, tal que é a derivada segunda da g, mais beta 2G de x é igual a zero. Foi feito na aula passada. Me dê duas funções que satisfazem essa equação. Final da aula passada. Seno de beta x e cosseno de beta x. Tá? Seno de beta x e cosseno de beta x satisfazem essa equação aqui. Tá? Então veja, ó. O que foi que eu mostrei? Φ dessa forma é solução se e somente se a g que multiplica satisfaz essa equação. Então daí
Daí você tem o seguinte, daí φ1 de x igual a E elevado a alfa x seno de beta x, porque a função g, seno de beta x, g de x igual a seno de beta x, satisfaz essa equação aqui, ó. Então, pela equivalência, essa função é solução da equação diferencial linear homogênea, que é essa. Que a implicação diz isso, ó. A implicação diz isso. Φ é solução dessa equação linear homogênea, que, sendo φ dessa forma, se somente se a g que multiplica satisfaz essa equação. Então está aqui. Eu estou pegando essa função que satisfaz essa equação, esse produto é a solução da equação diferencial linear homogênea. Mas eu tenho outra. Daí, φ1 de x e φ2 de x igual a quê? A E elevado a alfa x cosseno de beta x. Essas funções, dadas dessa forma, qualquer que seja x real, elas são soluções de quem? Da equação diferencial linear homogênea. Resta saber se elas são duas soluções fundamentais, ou seja, se elas são linearmente independentes. Aí calcula o Wronskiano. Tá? Tem-se. Ó. Tem-se. Wronskiano. Tá? Tem-se. Wronskiano. De φ1 e de φ2 aplicado em x é o quê? É o determinante de quem? Aí vai aparecer o quê, ó? Aqui aparece φ1 e φ2, embaixo aparece o quê? As derivadas. Vamos logo colocar as derivadas. Então as derivadas vai ficar derivada de φ1, alfa, E elevado a alfa x, seno de quem? De beta x. Aí fica o quê? E elevado a alfa x, derivada do seno. Então vai ficar mais beta, E elevado a alfa x, o quê? Cosseno de beta x. Concorda comigo? Agora, isso é a derivada da φ1. Vamos à derivada da φ2. Alfa, E elevado a alfa x, o quê? Cosseno de beta x. E a derivada da φ2. Aí fica menos, o quê? Menos beta, E elevado a alfa x, seno de beta x. Entenderam por que apareceu esse menos? Porque é a derivada do cosseno, é o mesmo seno. E em cima é E elevado a alfa x, seno de beta x, que é a φ1. E aqui é a φ2. E elevado a alfa x, cosseno de beta x. Acabou aqui. Determinante dessa matriz. Agora vamos continuar aqui. Quem é o determinante dessa matriz? Ó, vai ficar o quê? Ó? Vai ficar alfa, né? Ó, quando você multiplica, ó, vai ficar alfa, E elevado a 2 alfa x, seno de beta x, cosseno de beta x, tá certo? Alfa elevado a 2 alfa x, né? Ó, tem um alfa, E elevado a 2 alfa x, seno de beta x, cosseno de beta x, cosseno de beta x, né? Aí vai ficar o quê? Menos beta, o quê? E elevado a 2 alfa x, seno ao quadrado de beta x. Estão acompanhando? Tá? Agora aqui vai ficar, ó. Aí vai ficar, né? Menos, né? Aí vai ficar alfa, porque é o produto desse por esse. Então vai ficar menos alfa elevado a alfa x,
cosseno, seno de beta x, né? Seno de beta x, cosseno de beta x, 2 é, 2. Tá. Elevado a 2 alfa x, seno de beta x, que cosseno de beta x, e vai ficar menos, né? Beta menos beta elevado a 2 alfa x, cosseno ao quadrado de beta x. Mas isso é igual aqui, ó. Esse que se cancela com esse. Tá bom? E aqui fica, ó, fica menos beta elevado aqui a 2 alfa x, seno ao quadrado de beta x, mais cosseno ao quadrado de beta x, que é 1. Então dá isso aqui. E não esqueça, ó, não esqueça daqui, ó. O beta é positivo, porque a parte complexa, tá? A parte imaginária da raiz complexa, tá? Então isso aqui é o quê? Diferente de zero, qualquer que seja o x reais. Logo, qualquer que seja o x é logo, φ1 e φ2, elas são o quê? São linearmente dependentes. Então eu tenho aqui duas soluções, tá? Que é a φ1, que é essa daqui, e a φ2, duas soluções linearmente independentes da equação diferencial linear homogênea. Então ela gera o espaço solução. Qualquer outra solução é a combinação linear dessas duas. Entendido? Assim, ó. Assim. Tá de azul aqui para destacar. Assim. A solução geral φg da equação diferencial linear homogênea, a solução geral φg da equação diferencial homogênea é dada por quê? φg de x igual a A vezes elevada a alfa x seno de beta x, tá? Mais B vezes elevado a alfa x cosseno de beta x para todo x real, onde A e B são constantes reais. Então tá aí. Então tá aí a solução geral da equação diferencial linear homogênea, no caso em que o delta é um número negativo. Tá? No caso que o discriminante da sua equação característica, isso é, da equação característica da equação diferencial linear homogênea, o delta, o discriminante é negativo. Então tá aí a solução geral. Tá? Passa por aí. Então vamos aplicar isso aí, ó. Quanto? Encerra, começou outro.